Hora de falar sobre o Vasco da Gama depois de contratar o goleiro Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Tietê. Cruz Maltino tem negociações avançadas para fechar com o atacante uruguaio Joaquim Lavega. Essa informação veio do próprio Uruguai, tratativas em estágio final com o River Plate do Uruguai. O Lavega também era pretendido pelo Atlético Mineiro e pelo Fortaleza. Jogador de velocidade, bom drible e também gols. Na atual temporada, com a camisa do River Plate uruguaio, foram 37 jogos, 12 gols e 4 assistências. Jogador promovido na base do próprio River Plate uruguaio em 2021, desde então ele atua como profissional. O fato de ter só 19 anos e ser um ponto esquerda de velocidade faz com que ele tenha um papel importante de protagonista no Vasco, caso as negociações sejam confirmadas. Só para complementar, o Vasco também trabalha em outras frentes, tem negociações avançadas com o Cruzeiro para aquisição de Oliveira, zagueiro e volante da Raposa. Há outras tentativas também para o sistema defensivo, além de jogadores com um pouquinho mais de nome. Indicações do Fábio Carille, a partir de agora, começam a fazer parte dos planos. Tem notícias de Coelho no Vasco e o Moura. Vamos lá. O Vasco fechou hoje a venda do Léo Pereira. Do Léo Pereira? No Léo Pelé. Era uma carta, era uma bola cantada, porque o Léo não tinha mais clima para ficar. Ele autorizou o empresário dele a oferecer para vários clubes, foi sugerido no Palmeiras, foi sugerido em um monte de time. E o Atlético Paranaense gostou da ideia, começou a negociar, está pagando 2 milhões de dólares, dá mais ou menos 12 milhões e 300 mil. Dessa grana, 2 milhões serão abatidos por conta do negócio do Hugo Moura, que o Vasco ainda não havia pago. Então agora vai resolver essa pendência e vão sobrar mais ou menos uns 10 milhões de reais para o Vasco buscar contratações. A principal notícia do Vasco hoje é o interesse em Wanderson. Cara, o Wanderson já viveu momentos bem legais com a camisa do Internacional. É um atacante interessante, de ótimo drible, de finalização razoável para boa. Seria muito melhor do que os atacantes que têm sido especulados no Vasco, além do Valega, que é um atacante uruguaio de 19 anos de idade, do River Plate, que eu não conheço, o River Plate do Uruguai. Esse eu confesso não conheço. O Vasco tem tratativas avançadas e a própria imprensa do Uruguai já dá essa negociação como mais avançada, tá? Se com o Wanderson e Lavega, você teria a possibilidade de dois jogadores mais desequilibrantes para o lado do campo. O Vinícius Gomes, que está todo dia com a gente. Boa noite, Nicola. Notícias dos gregos no Vasco. Vinícius, não teremos notícia tão cedo assim, tá? O que pode acontecer mais rápido é o Marinacos assinar com o São Paulo. O São Paulo espera pela assinatura do acordo para venda de parte da base de Cotia em janeiro. Já o processo com o Vasco demanda mais tempo. O Marinacos teve acesso a todos os documentos do acordo com a CAP, que representa a 777, das dívidas, e isso tudo está sendo analisado e estudado. Eu já contei para vocês que se dependesse do filho do Evangelos Marinax, o Miltíades Marinax, o acordo seria com o Vasco. O moleque quer porque quer morar no Rio de Janeiro e ser dono do Vasco. Mas tanto o Evangelos Marinax quanto o Edu Gaspar, que foi contratado para ser CEO do clube, eles preferem um acordo com o São Paulo. Um acordo com um clube que não envolveria dívidas, até porque a base do São Paulo não tem dívidas, em que o investimento facilmente pode ser recuperado, tá bom? Sobre a SAF do Vasco, os caras estão tentando, mas todas as negociações estão em estágio inicial. Aquela coisa de due diligências, né, que é como eles chamam as diligências, que é quando o investidor assina um termo de confidencialidade, ninguém pode dizer nada, e esse investidor tem acesso a uma série de documentos sobre a condição financeira do clube, sobre dívidas, sobre o acordo com a 777, e tudo isso demanda muito tempo para ser avaliado, tá? O Fábio Cunha, Nicola, com os novos contratos de patrocínio Master, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter e Vasco estarão acima de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, acima de tudo bem. Mas e o Vasco? Não. Então, só para recapitular, até porque o Fábio deve ter mandado essa pergunta antes de eu fazer a explicação. Vou até fazer um ranking diante de tanta pergunta que vocês estão fazendo, mas hoje a nova classificação tem Flamengo em primeiro, 115, Corinthians em segundo, 103, Palmeiras em terceiro, 100, São Paulo em quarto, 65. Atlético Mineiro em quinto, 60, Botafogo em sexto, 55. O contrato do Vasco, Master Vasco, confesso que, cara, agora não estou me lembrando de cabeça. Patrocínio de 115, empresa pagará 38, 76 em 25. Eu vou precisar pegar direitinho, mas eu vou ver como é que estão nessa parada. O Vasco, o Santos, enfim. O Grêmio e o Inter têm propostas da KTO, tá? Hoje eles ganham do Banrisul 30 milhões de reais.
Deixa eu só confirmar se a KTO está disposta a pagar 60. Quer ver? Ó? KTO topa bancar quanto pelo Master da dupla Grenal? Vamos ver se é 60. Se for 60, eles empatam com o Atlético Mineiro no 5º lugar. Mas esse é um vídeo que eu vou fazer nessa semana com o ranking, tá bom? Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Havia cravado que o grande interesse dos gregos no Vasco é do filho, mas o Edu Gaspar não quer o Vasco e sim o São Paulo. Grande abraço. Pois é, Vinícius, e a informação é exatamente essa. E o detalhe é que eu consegui essa notícia com uma pessoa do São Paulo, que teve recentemente com o Evangelos Marinax. O São Paulo visitou, o São Paulo mandou uma comitiva para Londres. O Júlio Casares teve acompanhado de pelo menos mais 3 São Paulinos. Eles estiveram por 3 dias e meio com o Marinax lá em Londres, para discutir uma série de detalhes da parceria que está sendo debatida, não são 8 meses, mas há pelo menos uns 6 meses com o Marinax, tá? E nesse encontro, o São Paulo foi informado de que se depender do Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelos Marinax, o negócio será fechado com o Vasco. O Miltiades entende que o pai deve comprar a SAF do Vasco e abrir mão do acordo com o São Paulo. É uma coisa ou outra, tá? O São Paulo já deixou bem claro que se fechar com o Vasco, o São Paulo não tem interesse em fechar acordo com o Marinax. Por que o Miltiades quer fechar com o Vasco? Ele está encantado com a cidade do Rio de Janeiro, ele gostou demais do engajamento do torcedor vascaíno e a ideia do Miltiades é, inclusive, morar no Rio. Tá? Então, se depender do filho do homem, o acordo será fechado. Fábio Carilli, já estou desanimado com o Vasco. Vinícius, vamos lá. Fábio Carilli é alguém que vai entregar sistemas defensivos fortes, mas pouca capacidade ofensiva. Eu também não estaria muito animado com o Vasco, não, tá? Mas, enfim. Vinícius Gomes, Sérgio Ramos, xerife no Vasco e estourar o marketing. Vinícius, os movimentos do Vasco não são para um jogador desse tamanho, tá? Dá uma olhada. Fábio Carilli, Tietê, o Lucas Freitas. É uma política bem mais barata, adequada à realidade cruzmaltina nesse momento. Renan Marques Barbosa, o Vasco já tem um nome para jogar no lado de campo. Renan, o Fábio Carilli chegou recentemente ao Vasco e pediu 2 nomes para a diretoria. O Fábio Carilli gostaria de ter o Juliano e o Guilherme, meio atacante e atacante de lado de campo, 2 jogadores com quem o Carilli trabalhou e trabalhou bem na Vila Belmiro. Contratos e situações diferentes, né? O Juliano até tem a extensão de contrato renovado de forma automática, com acesso ao time, mas com acesso do time para a primeira divisão, mas o Juliano não quer ficar para o ano que vem. Já sobre o Guilherme, esse bem mais valorizado, porque fez uma boa Série B, para mim foi o principal jogador do Santos na segunda divisão. O Guilherme custaria no mínimo 5 milhões de reais, e eu acho o valor baixo, tá? É bem verdade que é muito mais fácil fazer sucesso na Série B do que na Série A, mas eu entendo a pedida do Carilli pelo Guilherme. O Luan Gabriel, Nicola, boa noite, tudo bem? Sou fã do seu trabalho e cheguei tarde. Notícias sobre o Vasco, contratações, abraço. Vamos lá. Luan, o Vasco já tem 3 reforços garantidos. Daniel Fusato, goleiro que da base do Palmeiras, com passagem por alguns clubes na Itália, ele estava no Eibar. O Vasco pegou 75% dos direitos econômicos. Lucas Freitas, zagueiro que estava no Palmeiras. Vasco e Palmeiras fizeram uma parceria, ele jogou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. É baixo, 1,83 m, mas tem muita técnica. Foi bastante elogiado por uma pessoa que eu ouvi do Juventude, tá? Também chega de graça, Vasco e Palmeiras formaram uma parceria. Tietê, volante multicampeão, para onde ele vai, ele conquista títulos importantes. Foi assim no Botafogo, foi assim também em outros clubes. O Tietê tinha contrato até 31 de dezembro, não teve o seu vínculo renovado por opção do Botafogo e acabou por fechar com o Vasco. A pedido ou por sugestão do técnico do Cruzmaltino, do Fábio Carilli. O atacante Guilherme e o meia atacante Juliano, ambos do Santos, foram indicados, foram sugeridos, tá? É isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vasco da Gama. A saída do zagueiro Léo, né, se concretizando aí, o zagueiro negociado. O Vasco também aí, negociações avançadas, né, para a contratação do zagueiro que estava lá no Cruzeiro. E também o La Vega, né, chegando aí no Vasco para reforçar o ataque. E o interesse também do Vasco da Gama em Wanderson, né? Qual sua opinião sobre essas contratações do Vasco e a saída do zagueiro Léo? Deixa sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos conteúdos que for postado aqui no canal.